Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimas as pessoas que aqui estão presentes. A razão que aqui me traz está relacionada com o mau funcionamento da Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Tomar. O mau funcionamento referido traz grave prejuízo ao Conselho, pois é responsável por condicionar a concretização no tempo e no modo de qualquer intenção legítima por parte de munícipes ou por parte de quaisquer outras pessoas individuais ou coletivas que tenham intenções a levar à prática no Conselho. As intenções dos munícipes ou de quaisquer outras pessoas deviam ser acolhidas e encorajadas. Ninguém discorda que devem ser balizadas, mas ninguém concorda que devam ser obstacularizadas e tal acontece e não devia acontecer. A obstacularização revela-se de várias formas. Uma, e que é a mais prejudicial, tem a ver com o tempo de decisão sobre as intenções. Outra tem a ver com a falta de regulamentos atuais que densifiquem e permitam a correta observância do PDM. A concretização das intenções referidas anteriormente, sejam elas de mera autorização de utilização, de obras de conservação, de reconstrução e ou de ampliação e de construção nova, constitui um dos alicerces da sustentabilidade e desenvolvimento económico do Conselho. Quem pretende concretizar uma operação urbanística é um motor de desenvolvimento económico. Começa por dar trabalho a técnicos, arquitetos e engenheiros, em seguida dá trabalho a profissionais de construção, nessa fase também impulsiona o comércio de materiais de construção e o negócio dos fabricantes de produtos diversos a implementarem obra, tal como caixilharias, serralharias, etc. De seguida dá trabalho a fornecedores de mobiliário, a vendedores de eletrodomésticos, a comerciantes de artigos de decoração. Penso não ser necessário continuar a dar exemplos. Até que, por fim, concluída a concretização da operação urbanística, seja esta uma habitação, uma fábrica, um empreendimento turístico ou até uma instalação pecuária, não pode ser negado que esta nova existência acrescentou valor e continuará a ser motor de desenvolvimento económico em prol do Conselho. Assim, não compreendo que a divisão de gestão urbanística, no seu mau funcionamento, seja antagónica a esta realidade. Como explicar a alguém que não há elementos ou regulamentos suficientes para balizar as suas intenções? Ponto 1. Os extratos de terreno disponibilizados e fornecidos não correspondem à servidão REN em vigor. Os verdadeiros só são disponibilizados se solicitados por escrito, tendo que aguardar tempo indefinido para a sua disponibilização e pagá-los. 2. O Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas Urbanísticas do Município de Tomar, RMUE, é de 2010 e no seu preâmbulo expressa o seguinte: na pendência do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, cabe ao novo regulamento, o de 2010, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, assegurar a prossecução dos novos princípios de qualificação urbanística e territorial. Em matéria de definições, pretende-se até que se encontre concluída a revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, a qual irá concretizar os novos conceitos dos domínios do ordenamento do território e do urbanismo constantes do Decreto Regulamentar número 9/2009, de 29 de maio, incentivar a uniformidade na utilização dos conceitos técnicos pelos vários intervenientes na gestão urbanística, assegurando-se que não existe repetição ou contradição entre conceitos legais e regulamentares. Note-se, no entanto, que o Decreto Regulamentar número 9/2009, de 29 de maio, foi revogado pelo Decreto Regulamentar número 5/2019, de 27 de setembro, e que este último introduziu conceitos diferentes do que os do Decreto Regulamentar anterior, no qual se baseia o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, sendo, portanto, extremamente difícil, hoje em dia, considerar que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação terá alguma aplicabilidade objetiva e não conduzindo a, pura e simplesmente, decisões discricionárias. Note-se também que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação remete ao PDM anterior, o qual foi revogado pelo PDM atual há mais de 2 anos. Assim, como exemplo da dificuldade da aplicação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, dou o seguinte exemplo. No artigo 21, muros, ponto 9, aos muros e às vedações aplica-se o disposto no número 5 do artigo 12º, servidões rodoviárias do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Tomar. Refere-se a quê? Refere-se ao PDM anterior. Mas no PDM atual e em vigor, o artigo 12º não é sobre servidões rodoviárias, mas sim sobre condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos, e não há nenhum artigo sobre servidões rodoviárias no atual PDM. Ponto 3. O plano de gestão da estrutura ecológica municipal previsto no PDM não existe. Está previsto no artigo 27, no ponto 5. Condiciona, por exemplo, um projeto que eu tenho para desenvolver junto ao Rio Bar, digamos assim, e por isso simplesmente o que acontece é que eu, para cumprir com o projeto, como eu comento, eu neste momento não sei o que é que daqui poderão nos vir a exigir, porque por isso simplesmente este regulamento
não existe, pese embora tenha sido solicitado. Perguntas que eu faço são as seguintes. Como explicar a alguém que estas faltas conduzem à necessidade de reuniões prévias com a Divisão de Gestão Urbanística? Como explicar a alguém que, ao invés do previsto na lei em que as câmaras fixam um dia por semana para esclarecimento, quem tomar as mesmas tenham de ser pedidas por escrito e aguardar seja comunicada a data para a qual serão deferidas realizar? Isto é um obstáculo enorme com que eu me deparo, porque eu vou dar exemplos. Os meus exemplos são os seguintes. Eliseu Leitão, meu cliente, pedi reunião em 27 de outubro. Fiquei à espera que fosse deferida a marcação da reunião. Finalmente disseram assim, está marcada para 4 de janeiro. 27 de outubro a 4 de janeiro, eu considero isto um tempo extemporâneo. Nuno Costa, pedida em 27 de novembro de 2023, só foi marcada para 9 de janeiro de 2024. João Salvador Neves Correia, pedida em 4 de dezembro de 2023, foi marcada para 9 de janeiro de 2024 e efetivamente realizou-se só 16 de janeiro por pedido do requerente. Não é isto obstaculizar? Levar este tempo todo a marcar reuniões? E se disser que não é a lei, é a sua marcação, o ter sido apresentado por mim em queixa em 18 de dezembro de 2023 por dificuldades manifestas de agendamento, com grave prejuízo das expectativas dos requerentes e a minha como arquiteto no exercício da minha profissão. Isto escrevi eu na queixa. Isto é funcionar bem? Eu não considero que seja funcionar bem. Que dizer de um processo que foi submetido em 28 de fevereiro de 2023, refirma ao processo 113 de 2023, instalações de apoio à pecuária e equídeos, por Paulo Serra Pedro, sobre o qual, à presente data, não é emitida nenhuma deliberação. É o processo que está aqui atrás de mim. Sobre o mesmo, e manifestando estranheza por nada ser comunicado, foi solicitada reunião pelo requerente. Esta decorreu em 19 de dezembro com a excelentíssima senhora vereadora e o chefe de divisão da gestão urbanística. Foi dito já haver parecer da arquiteta desde 4 de dezembro, mas não ter ainda despacho do chefe de divisão. Razão para a qual, no fundo, a reunião foi inconclusiva, porque então se não há despacho, pronto, então aguardemos para que seja validado. Posteriormente a esta data, o que eu pedi foi a consulta do processo. Eu acho que realmente completamente caricato o que aconteceu, porque o que aconteceu foi que, pura e simplesmente, foi-me deferida a consulta do processo, explicando-me o chefe de divisão o seguinte: pode consultar o processo, no entanto, as peças que o constituem ainda não têm despacho. Só faltou eu escrever entre parênteses, meu. Mas pronto, tudo bem. Não considero isto seja funcionar bem. Outra questão. Que dizer do processo 328 de 2023 de Kate Bygrave, submetido em 29 de junho de 2023? O processo desta senhora. A Câmara errou. A Câmara reconheceu o erro, mas ao invés de redeliberar, solicitou exposição. O processo deu entrada, o processo teve um parecer em agosto, tive vários contactos com a Câmara no sentido de ver se percebiam que se tinham aplicado uma REN que não era a REN que deviam aplicar, etc. Não sei o quê. Finalmente se conseguiu marcar uma reunião. Marcou-se a reunião. Tivemos na reunião, expôs-se tudo, demonstrou-se exemplos de que havia projetos que tinham sido assumidos a aplicar a REN, sim, que está em vigor, que a mim se tornava estranho, porque no fundo para um projeto eu tenho a REN que está em vigor a ser aplicada e o projeto é deferido, para o projeto delas a REN que estava a ser aplicada é que foi publicada com o PDM, tinha resultado disso o chumbo do projeto, as senhoras estavam incomodadas, numa primeira instância, como são inglesas, e esta senhora trabalhou no estrangeiro, no Dubai, no Qatar, etc., não considera que o Estado promove erros deste género, portanto, a certa altura, a primeira instância dela foi falar com o advogado dela e dizer assim, veja lá, tenho um projeto chumbado. O arquiteto, pura e simplesmente, diz que isto está tudo bem, mas eu recebi esta carta. Vão consultar o site do município e o que é que resulta? Vem a tal REN não válida, chegam à conclusão que o culpado sou eu, a senhora propõe-se fazer queixa de minha ordem dos arquitetos porque maus serviços meus, propõe-se a pedir uma indemnização pelo tempo que despendeu comigo e pelas falsas ilusões que eu lhe criei. Pronto, nada disto é normal, não é? Até que finalmente terminamos na tal reunião. Na tal reunião, a administração, pronto, ok, a senhora arquiteta na fonte se enganou-se, realmente como é que isto é possível, realmente há razão, realmente... O que é que resultou? Quando eu esperava que dissesse assim,
pronto, realmente esta informação, vamos fazer uma nova informação, esta informação cai pela base. Não, recai em mim o trabalho. E então, tive que ser eu a fazer uma exposição, a pedir para que fosse reapreciado o processo, tendo em conta todos os erros que estavam causados, todo o prejuízo que tinha tido, todas as coisas que eu considerava incorretas, etc. Pronto, lá tive que fazer a exposição. Lá tive que andar aqui a pedir, com requerimentos, que me fosse fornecido um extrato da verdadeira REN. Finalmente fornece-me o extrato da verdadeira REN, num tempo que me deu entre 12 de outubro e 16 de dezembro, quando eu recebi a verdadeira REN, para juntá-la no dia 18 de dezembro a uma exposição. O que é que acontece? A data 2, fez embora a reunião, fez embora o erro da Câmara, fez embora tudo. Não há resposta. É que isto não tem resposta absolutamente nenhuma. Não sabemos, as senhoras continuam, efetivamente, na expectativa, desde o dia 29 de junho de 2023. Então o que é que se passa? Então, mas acha que o quê? Então, mas não querem que nós façamos uma casa? Nós escolhemos morar cá, nós quisemos vir para tomar, gostamos de tomar, queremos melhorar as nossas condições. Não conseguimos. Acho que isto não vai funcionar bem. Face ao exposto, não posso deixar também de considerar que este mau funcionamento da divisão de gestão urbanística me prejudica na minha atividade profissional. Atividade essa da qual provém o meu rendimento e sustento económico. Para mim, ser arquiteto não é um tempo livre, não é um part-time. Não, eu sou arquiteto, é disto que eu ganho dinheiro. É com isto que eu me sustento. Sou arquiteto, tenho direito de poder viver, trabalhar em arquitetura. Não me assisto a dizer mais nada, mas não podia efetivamente vos comunicar isto, porque eu acho que a certa altura as pessoas podem falar muito nos cafés, podem falar muito em várias outras sedes, mas eu acho que efetivamente a certa altura é em sede própria que se tem que falar sobre os assuntos. Bom, vamos por partes. Tentar esclarecer o que possa ser esclarecido, recordando que este órgão é um órgão político, não é um órgão técnico. Os técnicos estão cá todos os dias para receber os cidadãos, e nomeadamente os técnicos privados, os técnicos do exterior, que é, aliás, na maioria dos casos, quem realmente deve conversar com os nossos técnicos, até porque todos os processos têm que ser dirigidos pelos técnicos, têm que ter termos de responsabilidade assinados pelos técnicos e, portanto, é de facto os técnicos que devem conversar neste caso e discutir o que houver a ser discutido e resolver, portanto, com os técnicos municipais. Estou a dizer isto apenas por uma questão muito pedagógica, de aproveitar sempre estes momentos mais públicos, para, no fundo, valorizar o papel dos técnicos. Aliás, dizia muitas vezes, quando tinha o pluro do urbanismo, esta expressão, e vou dizê-la também aqui, quando alguém precisa de ir a um tribunal, tem que consultar um advogado, quando alguém tem que tratar de um licenciamento urbanístico, tem que recorrer-se de um técnico. Ora bem, independentemente das... portanto, a crítica, a sugestão, a opinião é livre, independentemente de ser mais opinião ou ser mais factual. E por isso tem que começar por dizer que o município, obviamente, e os técnicos municipais, em quem, aliás, tenho que sublinhar, tenho total confiança, e sei do muito trabalho que fazem todos os dias, das dificuldades que enfrentam, mas, obviamente, estão cá para ajudar dentro do possível e não para prejudicar. Mas ajudar nos termos da lei. Isso significa que nem sempre, ao contrário do que disse o arquiteto, que temos que, eu percebo a intenção que eu disse, mas, portanto, favorecer ou facilitar as intenções dos municípios, nem sempre essas intenções são possíveis de acolher. E, portanto, os técnicos estão cá para facilitar, para ajudar, para resolver aquilo que legalmente seja possível. Estou apenas a falar no abstrato, ainda não fui a nenhum caso concreto, estou a generalizar. E dizer que, sim, concordo que a questão urbanística e tudo o que envolve todo este setor da gestão do território contribui muito para a economia local. Isso é visível no nosso território. Se assim não fosse, não saberíamos todos que no dia-a-dia não há técnicos disponíveis, não há empreiteiros disponíveis, porque o volume de trabalho é de facto muito grande. Isso significa que a economia está a funcionar e a funcionar de tal forma que não há pessoas suficientes nos vários patamares para fazer face a toda a procura que existe. Bom, relativamente ao município e aos municípios, e continuo a falar no abstrato e geral, os municípios deparam-se todos com as mesmas dificuldades.
seja as questões das aplicações da lei, sejam estas fases de transição. É preciso recordar que Tomar está numa fase de transição daquilo que foi o antigo PDM para o novo PDM, com alterações legislativas também pelo meio, e por isso recordo que, sim, é verdade que com o novo PDM o ideal era já existir um novo Regulamento Municipal de Urbanismo e Edificações, o RMUE. Mas também é verdade que, tal como dissemos desde 2023, ao final de 2022, sabendo nós que iria sair nova legislação, essa legislação saiu agora, como o Sr. Arquiteto saberá, em finais de dezembro, do chamado Simplex, ou inícios de janeiro, foi por ali naquela fase de final e início do ano. Portanto, o novo Simplex urbanístico não faria sentido estar a mexer no regulamento, com todo o trabalho que isso implica, com os prazos, com todos os procedimentos, e depois sair um regulamento que, passado um mês ou dois, estivesse novamente desadequado. E, portanto, com sensatez, o que se fez foi esperar pela saída da legislação, para conhecer efetivamente o que é que essa legislação viria a dizer, para retomar o processo de revisão do tal regulamento. Mas isto, mesmo que não fosse a questão legislativa, a fase de transição entre um PDM e outro é assim em todos os municípios que vão passando por isto. Depois, dizer que a própria questão da REN, que já falámos na Assembleia Municipal, infelizmente também é assim. Portanto, a Reserva Ecológica Nacional é publicada de forma diferente de todas as outras cartas que compõem o PDM. Todas as outras cartas que compõem o PDM são publicadas pelo município, a Reserva Ecológica Nacional é publicada pela CCDR. E, pelo menos aqui em Lisboa e Val do Tejo, os prazos que têm decorrido entre uma coisa e outra têm rondado os 2 anos. É o que está a acontecer com Tomar, neste momento até já ultrapassa os 2 anos, que se completaram em janeiro, sobre a publicação do PDM. Aquilo que a CCDR nos diz é que, ou que nos disse, é que, portanto, seria agora, enfim, não a publicação, mas que o seu trabalho iria para, portanto, seria finalizado e iria para a publicação em finais de fevereiro e inícios de março. Ainda não temos novas novidades sobre isso, mas também sabemos que o mês começou agora. Bom, sobre as questões mais concretas, e sobre, nomeadamente, a questão do processo que envolve a REN. Tal como falámos, e eu não tinha, na verdade, toda a informação na Assembleia Municipal, porque, entretanto, percebi que a questão nem é bem aquela que estivemos a discutir e que hoje, de certa forma, foi novamente referida. A questão é um bocadinho mais concreta, porque, para que fique claro, os serviços têm sempre, e apesar de não ser essa a indicação, como aliás referi em Assembleia Municipal, por parte da CCDR, que deveríamos, no fundo, ter em conta já a nova reserva ecológica, os serviços têm adotado sempre o critério de seguir a REN, que efetivamente está ainda em vigor, a Reserva Ecológica Nacional. Mas a questão que aconteceu não tem a ver com isso, daquilo que, entretanto, percebi com os serviços. Tem a ver com uma questão muito concreta da marcação da linha de água que atravessa o território ou o espaço enfim, do projeto em causa. E, portanto, tal como terá sido transmitido nessa reunião de novembro, a gafe foi detectada na marcação da cartografia, só que agora há uma questão jurídica. E é por isso que ainda não houve resposta. Os municípios têm que responder nos termos da lei. E, portanto, mesmo sabendo que houve uma gafe. Mas atenção, uma gafe que não é... No fundo, o arquiteto assumiu essa gafe como sendo sua, mas nem se pode propriamente atribuir à arquiteta, porque é uma gafe que está na cartografia sobre a marcação da linha d'água. Que dá alguns metros de diferença, não sei esses detalhes, mas que existe e que está publicada. Infelizmente, isto pode acontecer em muitas outras situações, não é em Tomar, no país. Sabemos que, se hoje temos cartografia mais rigorosa, e ela foi a que
grandemente foi utilizada já na revisão do PDM, também sabemos que a cartografia até aí existente era, nomeadamente os ortofotomapas militares, que tinham uma cartografia, ou melhor, um rigor muito pequeno, não é? Em que muitas vezes uma linha podia no território significar vários metros de diferença. E, portanto, essa gafe foi detectada, como já foi assumido, pode acontecer, não se deseja, mas pode acontecer, e agora o que se pode fazer para resolver tem que ter um suporte jurídico. É por isso que ainda não foi respondido. E só poderá ser quando essa questão legal estiver resolvida. Porquê? Volto a dizer, os municípios, e portanto a começar nos técnicos, mas depois também nos eleitos, o despacho nunca é do chefe de divisão, neste caso da senhora vereadora que tem o pelouro, têm que estar suportados nas questões técnicas e legais. Portanto, lamento não poder já hoje dizer isso vai estar resolvido no dia X, mas não podemos fazê-lo. Por muito, volto a dizer, por muito que saibamos ou que a gafe esteja detectada. Sobre o outro processo referido, eu não tenho, aliás, desconhecia que esse assunto também acontecesse, não sei se a senhora, ou também aqui chegasse, não sei se a senhora vereadora quer acrescentar algo sobre outro assunto. Agora, o que eu quero sublinhar, antes de passar aqui a palavra à senhora vereadora, é, ao contrário da ideia que possa estar a ser transmitida, e que o senhor arquiteto sabe que não é verdade, os nossos funcionários trabalham muito todos os dias, têm um volume muito grande de processos, e todos os dias são despachados dezenas de processos. É claro que isto faz com que, para cada um, para o seu caso individual, as coisas possam demorar mais tempo, mas a verdade é que há um volume processual muito grande. Aliás, como saberá, houve uma grande evolução nos últimos anos sobre aquilo que era um menor volume de trabalho e um maior volume atualmente existente. Nos últimos 7, 8, 10 anos, não terá sido só em Tomar, não estou a dizer que é só em Tomar, mas houve de facto uma evolução muito grande no volume de trabalho, assim como da complexidade e da responsabilidade, e até das matérias em que os municípios passaram a ser responsáveis por esses licenciamentos. Enquanto que, por outro lado, o número de pessoas, obviamente, não aumentou, e nós bem sabemos que ele é até deficitário. O problema é que é deficitário neste setor, como é em vários outros, e há um mapa de pessoal global que nós temos que ir gerindo dentro das possibilidades. Mas queria sublinhar isto, os nossos funcionários trabalham muito todos os dias, há um volume muito grande de processual todos os dias são despachados imensos processos, em regra dezenas, e agora, enfim, as encomendas, digamos, o trabalho é mais que muito, e já agora os funcionários são seres humanos, não são máquinas, a inteligência artificial ainda não serve para estas coisas e com certeza não vai servir, pelo menos nos anos mais próximos, portanto, erros podem sempre acontecer. Vereadora Filipa. Bom dia, Sr. Arquiteto. Efetivamente, eu já recebi o Sr. Arquiteto no meu gabinete, nomeadamente por estes dois processos. Um deles, portanto, julgo que, portanto, eu até pensava que já estaria despachado, vou ver com o chefe de divisão o motivo de ainda não estar, porque a arquiteta que acompanha o processo deu seguimento ao mesmo. Sei que pediu para requerer o processo, para ver o processo, eu penso que isso esteja ultrapassado e que lhe deram essa autorização, aliás, que eu dei essa autorização, mas que foi-lhe permitida a consulta do processo, e, portanto, essas questões de não consulta do processo está mais que ultrapassado. Não aceito que nenhum arquiteto não tenha acesso ao seu processo e, portanto, qualquer arquiteto que queira consultar os processos que acompanha tem a possibilidade de o fazer. Relativamente ao pagamento da taxa, que sempre requer a impressão, portanto, ou fotocópias, isso faz parte das taxas municipais, não podemos ultrapassar, temos sempre que cobrar esse valor, faz parte do regulamento e isso
não podemos facultar sem o pagamento da devida taxa, mas a consulta é gratuita e poderá sempre o fazer com um computador específico para o efeito, no local próprio. Relativamente ao outro processo, é verdade, inicialmente o Sr. Arquiteto tem razão, houve aqui relativamente à REN, houve aqui um erro técnico que foi corrigido. O que acontece neste momento, como o Sr. Presidente disse e bem, foi detectado que a REN e as linhas de água, portanto, os documentos não estão a coincidir e, portanto, o Sr. Arquiteto-Chefe de Divisão já requeriu uma reunião jurídica para resolver esse problema. Eu julgo que a reunião estará agendada e daí ainda não ter sido despachado, porque existem dúvidas e eu, como é óbvio, como disse o Sr. Presidente e bem, ninguém vai fazer despachos sobre qualquer dúvida, terão que sempre fazer sobre, obviamente, as condicionantes da lei. E, portanto, é essas duas situações que estão aqui em causa. Queria só dizer e referir que, efetivamente, e reforçar o trabalho que o Sr. Presidente já disse da nossa divisão, é imenso. Da nossa parte política, nunca ficou mais do que uma semana à espera por reunir connosco. Sempre que o Sr. Arquiteto pediu reunião comigo, sempre o recebi, assim como qualquer outro cidadão. Nós não temos sempre o cuidado de ouvir todos os cidadãos, independentemente de quem seja, e, portanto, faço sempre questão de ter o chefe de divisão comigo para acompanhar, e assim o fizemos, e, portanto, acho que da nossa parte nunca teve qualquer falta de resposta. Contudo, sabemos que não somos perfeitos, temos muitos erros, temos muitas falhas, e conscientes disso mesmo, neste momento o Executivo decidiu que a Divisão de Gestão do Território, neste momento, está com um processo de melhoria interna, em que foi contratada uma empresa externa para o efeito. O que acontece, essa empresa neste momento vai estar connosco aqui 9 meses para trabalhar, 3 meses de auscultação e de perceber como é que está a funcionar a nossa divisão, e depois 6 meses de implementação de melhorias para exatamente ultrapassar aquelas que são as fases menos boas de todo um processo de licenciamento. Para esse efeito também serão auscultados e também trabalharemos com arquitetos externos à divisão, portanto todos aqueles que têm trabalhado connosco. O Sr. Arquiteto será um deles e, portanto, depois nessa altura também gostaria que nos desse contributos também para melhorar, sabendo, temos consciência disso, que há muito a fazer, que há muito a melhorar e, portanto, é nesse sentido que estamos e que queremos que a nossa divisão seja realmente o exemplo e, portanto, também alguns processos que sejam mais morosos tenham assim um despacho mais célere, que é isso que todos querem e, claro, como o Sr. Arquiteto disse e bem, vive disto, isto é o seu trabalho e, portanto, respeitamo-lo e queremos efetivamente que esse trabalho seja cada vez melhor e melhor executado aqui no nosso território. Obrigada pelo seu contributo, pelos seus esclarecimentos, esperemos dar resposta em breve aos 2 processos que aqui foram apresentados e outros que estejam também em processo. Claro que sim, claro que sim. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que ir por partes, que é para não haver aqui qualquer grau de confusão relativamente às coisas. O que se passa relativamente à consulta de processos, efetivamente, eu posso provar, não é fácil consultar processos em tomar de acordo com o que está escrito na lei. Não estou a dizer que não me tenham sido facultados a consulta de processos após eu ter feito requerimento por escrito para a consulta dos processos. Mas o que acontece é que, de acordo com o artigo 8º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, os processos seguem por tramitação eletrónica, sendo sujeitos por plataforma. A plataforma que está implementada, efetivamente, faz com que os municípios sujeitem os seus processos pela mesma, é-lhes fornecido um link e esse link encontra-se inativo. Esse link deveria permitir, e eu posso apresentar aqui e mostrar quando é que eu já fiz reclamações sobre isso, esse link deveria permitir, inclusivamente,
a emissão de certidões sobre os elementos que estão já entregues e devia permitir a consulta sobre as informações já dadas sobre o processo, independentemente de despacho. Ou seja, há aqui uma lógica que é, eu, quando quero saber como é que o processo está, dirijo-me ao balcão. E no balcão, mesmo por vezes, já há informações dadas sobre o processo que eu não consigo consultar eletronicamente. E peço então que me deixem consultar de alguma maneira que me seja possível. Ou a resposta que me dão é assim: temos ordem do chefe de divisão no sentido de não permitir, antes de despacho dele e antes de despacho da excelentíssima senhora vereadora, de poder facultar o conteúdo dos mesmos. Tal, efetivamente, ao abrigo do direito à informação, não é legal o ser-me proibido a auscultação do processo. Pronto. Portanto, nunca ninguém me cobrou para eu consultar processos. Quando eu consultei processos e os pude perceber o seu conteúdo, se quis fotocópias, paguei as fotocópias. Mas eu estou a falar de uma coisa diferente. Há um momento que é poder consultar, há outra coisa que é eu poder levar. Pese embora tudo isso seja irregular, porque efetivamente o link que é fornecido quando sujeitamos os processos é um link que não devia estar morto, mas é um link que devia efetivamente, de acordo com o artigo 8º-A da plataforma eletrónica de sujeição dos procedimentos, devia permitir a consulta. A segunda situação que eu tenho para dizer é o seguinte: esta situação da REN é uma coisa que nós podemos considerar que já está aqui a começar a ser demasiado debatida, mas o que se passa é que a planta da REN é uma planta que tem várias categorias que integram a REN, uma das quais é as linhas de água. Portanto, o que acontece é que quem consultar a planta da REN de 1996 percebe que há uma trama que diz zonas REN e uma trama e uma legenda que diz quais são as linhas de água. O mesmo acontece nesta REN, que foi submetida junto com o PDM. Ou seja, nós a certa altura temos que perceber que é assim: aquela REN, aquela planta REN que foi submetida com o PDM é efetivamente a mesma cartografia onde existem as linhas de água. Portanto, quando nós estamos a ver zonas pertencentes à REN, nomeadamente de aquíferos, de alta erosão hídrica do solo, zonas de cheia, etc., é na mesma cartografia que, no fundo, está posta em causa, porque não aprovada pela CCDR, porque não aprovada a versão que a Câmara sujeitou à aprovação, e porque não aprovada e, portanto, não publicada pela CCDR, tendo em conta que concordaria com tudo, portanto, no fundo, essa marcação da linha d'água, efetivamente, encontra-se na mesma cartografia. Este facto é relevante, porquê? Porque, bem relativamente a outros processos, quando eu instei em reuniões técnicas sobre o que é que eu devia considerar de linhas d'água, me foi indicado, efetivamente, a única cartografia válida sobre linhas d'água é a da REN 96. Portanto, entramos aqui um bocadinho em contradição. Segunda situação que temos que pensar: eu, quando me dirigi à Câmara, dirijo-me à Câmara, no fundo, não à Câmara 2, não à Câmara eleita nas últimas eleições, nem nas penúltimas, dirijo-me à Câmara no seu funcionamento como órgão. Eu, efetivamente, já do tempo do Dr. Corvelo de Sousa, já do tempo do Presidente Carrão, que eu mencionei e afirmei a desadequação do regulamento municipal. Nós não estamos a falar de um regulamento municipal recente, nós estamos em 2024 e o que eu estou a criticar é um regulamento que está em vigor desde 2010. É um regulamento que, com a saída do Decreto-Lei 136, que deu a 10ª versão do regime jurídico de urbanização e edificação, que foi a primeira vez que o regime jurídico contemplou a figura de legalização, este regulamento ainda não contempla a figura de legalização. Portanto, todos os outros municípios, tendo em conta a alteração legislativa que houve relativamente à figura de legalização, todos o atualizaram. Tomar não o atualizou. Estamos agora num segundo ponto. Face à publicação do PDM, novamente deveria ter sido atualizado o regulamento municipal. Também estamos noutro ponto, que é
eu efetivamente tenho tentado inteirar e perguntar até por escrito e questionado se há alguns trabalhos conducentes ao estudo do novo regulamento municipal. Porquê? Porque o regulamento municipal não é uma coisa só estudada internamente nos serviços, também deve seguir para a discussão pública. E como podia falhar algum edital ou alguma coisa, eu no fundo queria estar atento a poder fazer uma leitura crítica sobre a publicação dos estudos que poderiam estar em vigor sobre o regulamento municipal, para poder também dar o meu contributo. Eu, efetivamente, também neste momento estou muito preocupado com uma situação que eventualmente pode não escapar, mas que tem todo o sentido, que eu digo é que, segundo a publicação dada pela Lei 10/2024, que foi publicada em 8 de janeiro, os municípios têm até ao dia 8 de abril para rever os seus regulamentos municipais e pô-lo de acordo com o novo regime jurídico de urbanização e edificação. 8 de abril é amanhã. Portanto, é normal que a certa altura não seja uma coisa que eu gostava que não fosse sentida como um capricho, mas gostava, no fundo, que fosse percebido como: eu não estou aqui a dizer que as pessoas trabalham pouco, nunca tive esse atrevimento. Não estou aqui a dizer que as pessoas não são simpáticas, não tenho esse atrevimento. Não estou aqui a dizer que a classe política desta Câmara, nomeadamente deste mandato, que não tem sido sempre solícita, disponível, procurando ajudar, nunca disse isso. Mas eu, efetivamente, digo e assumo. Eu considero que, efetivamente, a divisão de gestão urbanística tem funcionado muito mal. E eu não tenho problemas nenhuns, ao contrário de outras pessoas, dizer que, efetivamente, considero que o arquiteto Zé Carlos não tem estado com desempenho à altura das atribuições que o chefe de divisão deve ter. Não tenho medo de dizer isto. Porquê? Eu conheço as atribuições do chefe de divisão, sei o que é que lhe foi nomeado, eu sei, efetivamente, qual é que são as fases de apreciação de um processo. Sei que há uma apreciação liminar, sei que a apreciação liminar deve ser feita durante 8 dias, sei que a apreciação liminar não significa ser o alimento para uma futura informação técnica. As apreciações liminares feitas pelo pessoal administrativo ao fim de 8 dias devem ser comunicadas aos requerentes com a ideia de ou interferimento, se eu resolver planear um aeroporto aqui para a Praça da República, um interferimento liminar. Se não, um convite a aperfeiçoamento, em caso de silêncio, joga como se fosse uma comunicação prévia com prazo, ou seja, não se pronunciando em contra, é porque nada falta. Também posso dizer o seguinte, que o resultado das informações da fase de apreciação liminar vem junto com a informação interna que depois é despachada pelo chefe de divisão e depois por ofício me chega. Chegando ao ponto de eu, a certa altura, chegar à conclusão que houve coisas até que me falharam nos processos e que eu, se calhar, devia ter entregue, mas que eu, efetivamente, se quiser, à data em que me é comunicado, eu já nem teria que entregar. Sendo que há coisas que eu, às vezes, penso assim: não, mas eu gosto de ter as coisas direitas, gosto de ter os processos completos. Agora, efetivamente, o que acontece é que eu, por lei, já nem tenho que entregar. Também resta-me dizer aqui outra coisa, que é assim: não me importa, eu erro, mas também sou chamado à pedra, e na altura defendo-me, mas não ignoro quando me chamam à pedra. Eu tenho para dizer o seguinte: eu apresentei uma queixa por adulteração da informação prestada pela arquiteta, não tenho resposta nenhuma sobre isso. Eu apresentei queixa de adulteração sobre a informação prestada pela arquiteta pelo seguinte: em sede de apreciação liminar, Vitória Nunes apreciou um processo e fez, como gestora de procedimento, o relatório do que faltava. Efetivamente, o que se passa é que isso devia ter sido comunicado por delegação de competências pelo chefe de divisão. Não foi comunicado. Ok? Eu depreendi que não havia nada a aperfeiçoar no processo. No entanto, estranhei que tal foi-me comunicado depois na forma de informação técnica passada pela arquiteta. E o que eu percebi foi que, então, mas agora estão-me a pedir uma planta do SEMAS, planta dessa que não pode ser exigível. Então, mas como é que na apreciação liminar fazem isto? Eu, precisamente, pensei, inclusivamente, em contestar
à apreciação liminar de Vitória Nunes. E nessa altura pedi o processo. E consultei a informação da Vitória Nunes. E a informação da Vitória Nunes, que é transcrita como informação técnica, afinal a arquiteta acrescentou pontos à informação da apreciação liminar de Vitória Nunes. De facto, eu acho grave, porque eu tive para acusar uma pessoa de uma culpa que ela não tinha. E considero também que é uma falta de cortesia, digamos assim, técnicos a seguir a informações veiculadas por pessoas que, no fundo, fazem o seu trabalho, de dar esse ao luxo de se acrescentar pontos. Acho que não deve acontecer. Sobre essa situação da... Tenho mesmo que pedir para concluir, porque já vamos muito para além daquilo que é o... Vou só explicar o seguinte. Eu manifesto, da minha parte, para contar com uma coisa, que é, eu sou verdadeiro. Não ando a falar pelos cafés nem pelas costas. E pela frente estou igual ao CC pela frente. Mantenho o meu sentido de colaboração. Agora, agradeço inclusivamente a consideração que têm por mim no sentido dessa futura comissão de melhoria de todas as situações que no fundo não estão corretas, mas também agradecia que compreendessem que eu neste momento, efetivamente tenho neste caso 2 clientes, é que torna-se muito, muito, muito complicado, porque eu no fundo tenho umas senhoras com 29 de junho até agora, só querem uma casa. Não tem a solução. Tenho estes outros senhores que sujeitaram um centro equestre. 28 de fevereiro não tem uma informação. Isto não é normal. Tem que vincular este. Obrigado, Sr. Arquiteto, caro cidadão. Obrigado. Nós, nos termos regulamentares, temos 10 minutos para esta intervenção e vamos com 45. E se eu permitir, esta latitude foi também para, enfim, como eu costumo dizer, para sermos aqui um bocadinho pedagógicos. Mas o problema, quando falamos muito, é que depois é mais difícil desde logo, de contrapor algumas coisas que deviam ser contrapostas. Mas dizer apenas 2 ou 3 coisas, não obstante a que depois, naturalmente, quer com a senhora vereadora, quer comigo, como sempre aconteceu, além dos técnicos, podermos conversar. Mas dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, sobre a questão da plataforma, dizer o seguinte: o senhor arquiteto com certeza submete projetos noutros municípios, portanto, eu meto projetos noutros municípios. Convirá. Porque nós falamos uns com os outros, pelo menos numa região, não digo o país todo, mas uma boa parte dos municípios não tem sequer plataforma ainda. Portanto, nós, não tenho total certeza naquilo que estou a dizer, estamos no lote dos municípios mais avançados. Está tudo perfeito? Não. Mas também é preciso perceber que há uma fase sempre de transição, quando se implica um novo sistema, uma nova tecnologia, eu neste caso uma nova filosofia até, tem que haver uma fase de transição e, portanto, sim, houve uma primeira fase em que, até para que os nossos, e principalmente para que os nossos funcionários também se fossem adaptando ao sistema e à forma de trabalho do sistema, não era possível consultar tudo, ou seja, nomeadamente a fase do processo, com quem é que estava. Portanto, isso neste momento já está, se não estiver a 100%, está a 95%. Mas isto são fases, é preciso ir fazendo o caminho passo a passo. Volto a dizer, tenho a certeza que estamos no lote dos mais avançados. Há ainda trabalho a fazer. Sobre a questão do novo regulamento e da data de 8 de abril, certo, mas às vezes quando lá em Lisboa fazem leis, esquecem-se de perceber se elas são aplicáveis. Eu desafio a conseguirmos contar, provavelmente pelos dedos de uma mão, os 308, dos 308 municípios, quais é que vão, ou quantos é que vão ter a possibilidade de ter o regulamento pronto até 8 de abril. Porque o regulamento não se faz assim. E no nosso caso, o trabalho até já estava avançado, porque efetivamente nós já tínhamos começado a revisão do regulamento e depois parámos pelas razões que referi. Já tínhamos começado, precisamente porque, como íamos ter um novo PDM, tínhamos que ter um novo regulamento. Mas depois suspendemos esse trabalho pelas razões que já referi. Portanto, nós até temos trabalho avançado. A maioria dos municípios não terá. Portanto, com o trabalho que é disposto o regulamento envolver, com todos os prazos que depois existem da discussão pública, portanto, vir à Câmara, ir para a discussão pública, voltar à Câmara, ir para a Assembleia. Portanto, duvido que algum município, mas pode ser que haja algumas, que consiga ter isso pronto até 8 de abril, e com isto não estou a dizer que não devesse acontecer, mas as coisas são como são. Depois, também, rebater a ideia que possam existir deferimentos tácitos em urbanismo.
Não existe. Quer dizer, a nova legislação vem trazer algumas melhorias nesse sentido, mas não existem. Uma alteração de fundo, porque pura e simplesmente o que acontece é que, em vez de recurso a tribunal administrativo... Isto aqui não é um diálogo, deixa de continuar. Mas, enfim, acima de tudo, reforçando e dizer, nós estamos cá para tentar resolver o que seja possível dentro da legalidade, suportando naturalmente nos técnicos, tem que ser assim, especialmente neste setor tem que ser assim, como todos sabem, uma vírgula em falso de um... Deixem-me também dizer isto, todos sabemos coisas que vão acontecendo, ou que pelo menos vão aparecendo por esse país fora, uma vírgula em falso de um eleito num dossiê urbanístico pode ter consequências muito complicadas, não é? Portanto, se há setor onde nós temos que nos socorrer claramente dos técnicos, é precisamente neste. Mas, dentro disso, cá estamos para continuar a dialogar, continuar a tratar, sabendo que há problemas, sabendo que, nomeadamente na questão da celeridade, gostaríamos que fosse, todos gostaríamos, com certeza, que fosse mais rápido, mas tenho que voltar a dizer que o volume é de facto muito grande e o pessoal é pouco, apesar de termos um concurso, neste caso já fechado, onde entrará uma nova arquiteta. Ela já está selecionada, portanto sei que é uma nova arquiteta e estamos a trabalhar para abrir um novo concurso para mais técnicos nesta área, apesar de, como dizia há pouco, é sempre aqui um equilíbrio entre o desejável e o possível, porque o mapa pessoal tem mais de 600 pessoas e há vários setores onde nós precisaríamos de mais pessoal, portanto tem que ir havendo aqui este equilíbrio entre o possível e o desejável. Obrigado, Nuno. Obrigado também aos seus clientes e cidadãos. E cá estamos para continuar a conversar e a tentar resolver.